bora então partir para a nossa entrevista. A nossa convidada já está aqui devidamente posicionada e nós vamos conversar a partir de agora com a promotora de justiça em Mato Grosso, Gileade Pereira Souza. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda à CBN Cuiabá nesse formato bolha. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor João. Boa tarde, Júlia. Boa tarde também a todos que nos ouvem. Eu quero, Marcela, começar dizendo da minha alegria de estar aqui, nessa bolha linda, moderna, que foi preparada especialmente pelo Ministério Público, claro, com a preciosa ajuda e colaboração, compromisso de outros parceiros, especialmente para as mulheres, do jeitinho que elas merecem. Então, para mim é uma alegria imensa participar desse projeto, que é inovador, que certamente será replicado. E especialmente no dia de hoje, né? Que é um dia muito especial. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês sobre assuntos do interesse feminino e do interesse de toda a sociedade nesse dia, que é o Dia Internacional das Mulheres. Um dia que certamente é um dia para refletir, né, o quanto nós ainda precisamos avançar, mas é também um dia de celebração. É um dia que a gente precisa comemorar todo o avanço que nós tivemos em prol dos direitos femininos. Porque se olhamos para trás, vamos verificar que avançamos muito, né? Avançamos muito. Hoje ainda, o mundo ainda é justo com as mulheres, mas já foi muito mais. Então é um dia de celebração e eu quero iniciar desejando um feliz Dia das Mulheres para você, Marcela, para a Júlia, para todas as nossas ouvintes e para minha sogra. Se você me permite, claro, que ela nos ouve agora, nos acompanha. Um beijo, sogrinho, para minha mãe também. Senão pode rolar o nome ciúme, delas, né? Então doutora. É Pode falar o nome? É Dona Márcia e Dona Alzeí. Nosso carinho a duas mulheres, tenho certeza que guerreiras e maravilhosas. Doutora, a gente vai falar do protocolo Não é Não, importantíssimo. A gente já chama, inclusive, a sua atenção para as informações. Mas antes, aqui no Estúdio CBN Cuiabá, a gente tem o bom costume de sempre apresentar e aproximar os nossos convidados da nossa audiência, ainda mais no Dia das Mulheres. Eu vou pedir para a senhora fazer um breve apanhado da sua caminhada profissional até aqui. Bom, eu sou promotora de justiça há 15 anos. Durante toda a minha trajetória profissional, eu trabalhei no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e agora, nos últimos anos, de forma específica, em uma das promotorias especializadas aqui de Cuiabá. Também estudei nessa área, terminei já há algum tempo o mestrado, a minha pesquisa foi sobre a violência contra a mulher. Porque, Marcela, quando a gente começa a trabalhar nessa área, são poucas as pessoas engajadas ainda. Mas aquelas que têm contato, esse contato é para sempre, esse compromisso é para sempre. Por isso que, normalmente, quem atua na área, pesquisa na área, escreve na área, palestra na área, enfim, faz parte da vida, né? Torna-se um compromisso de vida. E isso aconteceu comigo também. Que mais? Eu sou mulher, sou mãe. Eu gosto sempre de lembrar que uma mulher transformou a minha vida. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo que foi uma professora lá do primário. O nome dela é Lindaura. E eu preciso honrá-la mais uma vez, porque ela transformou a minha vida com uma frase. Numa frase dita, uma frase simplesmente, mas o poder que ela colocava, a energia que ela colocava. Ela costumava dizer, professor, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E com essa frase, ela engajava, ela empoderava os seus alunos e dizia todos os dias que eles poderiam ser o que quisessem, desde que estudassem, né? Desde que tivessem o compromisso em fazer o bem, poderiam sim ser o que almejassem. E isso realmente me encorajou e fez a diferença em toda a minha vida. Então, um beijo. Tia Lindaura, na minha época a gente falava assim, né? Sim. Um beijo, muito obrigada por ter feito parte da minha vida. Que história mais linda. E essa é uma bela lembrança, né? Porque eu que fiquei tanto tempo na educação, passei por todos os níveis, dirigi praticamente todos os níveis, né? As pessoas aqui fora não têm a dimensão que essas mulheres da educação, ela deixa em casa os seus filhos sem ninguém para cuidar os filhos dos outros. Então, o tamanho que tem uma professora. E as frases ditas quase por inspiração, inspiram o mundo todo. Infelizmente, há uns anos aí, começaram a falar mal dos professores e das professoras, sem saber a dor do que é deixar um filho doente em casa, muitas vezes sem ninguém, na casa da avó, na casa do vizinho, e passar o dia todo cuidando dos filhos dos outros. Chegar em casa muitas vezes, né? Por isso que eu sou contra uma série de coisas que tentam fazer na educação sem ouvir
aquelas que são realmente... Porque ser professor homem não é difícil, mas ser professora mulher é muito difícil. Que você cuida dos filhos dos outros e a cobrança da sociedade em relação à professora é 4, 5 vezes mais do que a ação do professor. Isso é evidente dentro de uma sala de aula, é evidente quando chega na escola. As mães, os pais, quando chega bravo na escola e tem um professor homem, eles falam com toda a educação. Quando a mulher já chega atacando. E é justo uma mulher que também tem seu filho, que deixa seu filho na casa para cuidar dos filhos dos outros. Então, especialmente as professoras, minhas colegas, e as tantas professoras que tive. Muito bem lembrado, doutora. Sintam-se todas prestigiadas e recebam aí o nosso carinho e admiração. Vambora, professor, em respeito ao horário da doutora que está aqui, sabemos há pouco que tem uma viagem marcada, mas mesmo assim fez questão de estar aqui na bolha conversando com a nossa audiência. Doutora, comece explicando para quem está com o rádio ligado, quem já está assistindo a gente, o que seria esse protocolo, não é não, falar um pouco também dessa iniciativa para que a gente possa, ao longo desse faleiro, dessa conversa, como gosto de chamar, dar os detalhes e alertar a quem nos ouve. Bom, o protocolo, ele foi criado para proteger as mulheres. Aquelas mulheres que gostam de sair, de se divertir. Então, ele foi pensado para isso, para que elas pudessem frequentar bares, frequentar boates, frequentar casas de shows, locais que acontecem eventos esportivos, locais onde há venda de bebida alcoólica. E ali estarem seguras de que não serão constrangidas, de que não sofrerão violência. Mas que se isso acontecer, o protocolo, ele prevê medidas para que os gestores daquele local, os administradores, os proprietários, acolham aquela mulher. Se acontecer, eles vão acolher e vão tomar providências também para que aquela violência, aquele constrangimento não fique impune, no sentido de resguardar as provas, no sentido de acionar a polícia, no sentido de não permitir que aquele agressor tenha contato com ela no momento em que ela está noticiando o que aconteceu. Então, é mais um instrumento que veio para proteger as mulheres. Ele é similar àquela lei espanhola que Solo esse, ceci? que Daniel Alves agora foi condenado por conta de estupro na Espanha e a vítima foi acolhida através de uma lei anti-estupro que tem na Espanha. É similar a essa? Sim, teve inspiração no protocolo Loncalli, de Barcelona. Nós acompanhamos pela mídia mundial que um jogador de futebol brasileiro esteve em uma boate de Barcelona e ali aconteceu a notícia feita por uma vítima de que ele teria violentado, constrangido essa mulher dentro do banheiro. Naquele momento foi aplicado o protocolo no Cali, as providências foram adotadas, o futebolista foi preso e já está condenado. Quando isso aconteceu, serviu como alerta para o mundo de que é necessário um compromisso não só do Estado, das autoridades, mas de toda a sociedade para que haja a proteção dessa mulher e o cumprimento da lei e a realização da justiça. Então, foi por isso que houve, sim, uma inspiração de Júlia nesse protocolo, mas é importante também a gente lembrar que aqui no Brasil, na cidade de Salvador, nós já tínhamos uma experiência com o mesmo nome, inclusive, que foi um programa Não é Não, desenvolvido para proteger mulheres que participavam do carnaval. Lá tinha um bloco chamado Muquiranas, onde acontecia muita violência. E aí o Ministério Público começou a receber muita denúncia, muita demanda a respeito dessa violência naquele local e estabeleceu esse programa, fez um acordo com os diretores desse bloco e adotou medidas para proteger aquela mulher que denunciasse. Uma delas era numerar os abadás, que foi uma medida bastante criativa, que servia para identificar depois o agressor. Então, tivemos essa inspiração espanhola, mas aqui no Brasil é importante também a gente ressaltar essa experiência brasileira que também serviu de inspiração, a origem da nossa lei, não é não, vem daí. Acho que é interessante fazer um histórico da Espanha. De 2001 para 2003, teve um estupro coletivo praticado por pessoas da alta sociedade. E o juiz, ele sequer prendeu as pessoas, inocentou. A Espanha foi toda para a rua, houve uma pressão muito grande. E aí surgiu a lei solo si é si, ou seja, só o sim é sim. No caso citado aqui, o Daniel Alves, já existia essa legislação quando o Daniel Alves, por isso foi
Por isso que na boate que ele estava já tinha um protocolo que não foi ali necessariamente cumprido. E aí tem uma questão de tradução, né? Do espanhol, sim é sim, né, que seria o significado disso, ele é mais profundo do que o nosso não é não. Só que nós não temos uma palavra que dá essa profundidade. Porque o sim é sim, o solo si, 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 né, tá dizendo o seguinte, só é possível se a pessoa dizer sim. Se ela não falar nada, a pessoa não pode nem chegar perto, né? E o nosso não é não, ele é um pouquinho mais abrangente. Agora, não é culpa da legislação, é a questão da interpretação da própria língua, né? Então, lá ele tem um peso mais forte. O nosso aqui seria... não tem como fazer uma tradução exata. Difícil. Apesar da gente conseguir traduzir português sim é sim, mas o significado dele é muito mais profundo, né? Doutora, Já virou lei? essa pergunta, eu vou só incluir a Mariana Já que sim, pergunta. nós temos uma lei já, a Lei 14.786 de 2023, que tem uma vacatio legis de 6 meses. Então, assim, em outras palavras, mais simples, e o que realmente importa é saber que a partir do dia 28 de junho de 2024, o protocolo é obrigatório para os estabelecimentos que eu citei, que são os estabelecimentos onde há venda de bebida alcoólica. Sim. Shows, boates, casas de festas, restaurantes, Sim. Hotéis, se tiver venda de bebida alcoólica também. Sim. conveniências. Venda de bebida alcoólica também. Era a pergunta, inclusive, de uma ouvinte que está parabenizando. E ela disse, Marcela, o protocolo é uma lei, então a doutora já deixou claro que vai entrar aí em vigor obrigatoriamente a partir do dia 28 de junho. É isso, doutora? Exatamente. A lei ressalva as casas de culto. Então, as igrejas, a lei ressalva. Inclusive, foi uma providência que foi bastante criticada, porque nós já sabemos, né, temos históricos aí no nosso país, de que a religião também, algumas vezes, ela é utilizada para subjugar mulheres, né? Então, há uma crítica, mas qual foi o objetivo do legislador? Foi focar, né, foi priorizar aqueles locais onde há venda de bebida alcoólica, que nós sabemos que não é a razão da violência, mas é o gatilho. Torna, assim, os casos mais comuns nesses locais. Mas é um problema, né, doutora? Porque nós sabemos que tanto em algumas, lógico, a grande maioria das igrejas não, mas o que existe de gente independente, são igrejas pequenas, menores, tá? Porque é uma questão de pessoas, não é uma questão de opção religiosa, né? Devoção. Há um número significativo disso, como há também dentro das casas das pessoas, né? Sim. A gente fala da bebida alcoólica é quando a pessoa ela tem uma censura. A bebida alcoólica, ela tira a censura e a pessoa termina fazendo isso. Mas tem pessoas que já não têm censura, não precisa da bebida, né? A gente está cheio por aí dessa situação, né? Então isso é complexo. Só lembrando que a legislação da Espanha vale inclusive para casais. Se a mulher provar que ela não quis e o marido insistiu, ele entra no mesmo processo. A nossa parece que não tem essa abrangência, né? Não é de forma específica, Sim. né? Mas hoje é claro em nosso país que o marido também pode responder pelo crime de estupro. Portanto, o protocolo também pode servir para Chegar proteger até- mulheres Isso de mesmo. atos dos seus companheiros e maridos em estabelecimentos como Sim. esses citados. O fato de junho é devido à questão de um ano para entrar em vigor? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Doutora, nós temos repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora. Para não interromper uma resposta completa, a gente faz uma pausa. Estamos recebendo a promotora Gileade Pereira Souza. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma insegurança, manda para cá, participa. Mas a gente pede, não é, professor, nesse período que estamos aqui no Estúdio Bolha, para centralizar, por favor, no nosso canal no YouTube, CBN CBA, para que a gente coloque a sua participação, para que a gente consiga ter esse contato direto e reto. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua. Estamos de volta, 14 horas 38 minutos. Ajuste o seu relógio, porque o Faleiro Oficial está no ar e todos juntos por ela seguimos assim, com esse projeto incrível diretamente do Pantanal Shopping, agradecendo ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela iniciativa. E é claro, você que me ouve agora, ligou o rádio, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu quero te convidar a seguir conosco também no nosso canal no YouTube, CBN CBA, para acompanhar aqui mais uma entrevista nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres,
um faleiro diferente, um faleiro que tem muito valor, ainda mais recebendo a promotora Gileade Pereira Souza, que nos explica sobre o protocolo Não é Não. E olha, doutora, já tem muita gente parabenizando, muita gente dizendo que podia até antecipar essa data. Legalmente não é possível, mas de forma geral também, muitas dúvidas com relação ao preparo, né, desses estabelecimentos, esse treinamento, essa educação, doutora. Como é que vai acontecer? Explica pra gente. A lei, ela prevê expressamente a necessidade de campanhas, que é justamente conversar sobre o assunto, sobre a necessidade de cumprir a lei e de exigir o cumprimento da lei. Então, isso nós já começamos no Carnaval. Houve uma campanha Não é Não, capitaneada pelo Ministério Público com esse objetivo. Agora, para poder implementar o protocolo, já começamos também as reuniões com a rede de enfrentamento, que são todas as instituições que têm o compromisso de fazer esse enfrentamento. As polícias civil, polícia militar, o Poder Judiciário, também a Defensoria Pública e outras instituições. O nosso próximo passo é fazer reunião com o setor de entretenimento, que é justamente para divulgar e explicar que o protocolo é obrigatório, que a lei prevê punições para o não cumprimento e que nós vamos fiscalizar. Mas mais que isso, nós vamos auxiliar na capacitação e dessas pessoas, porque a lei, professor, ela prevê que cada estabelecimento deve manter na sua equipe um funcionário, uma pessoa capacitada para aplicar o protocolo. E essa medida ela é muito importante, porque é preciso um olhar diferenciado para acolher aquela mulher. É preciso um olhar de compreensão para aquele tipo de violência. Porque se for uma pessoa que não tem uma capacitação em gênero, que a gente costuma dizer, que não focou o seu olhar, os seus estudos, enfim, não se deteve ali para estudar aquele problema, não vai entender. Pode, claro, achar que é mimimi, achar que a mulher está exagerando, que as mulheres estão noticiando inverdades, porque isso a gente escuta todos os dias, até os dias de hoje. Por isso a lei teve esse cuidado de exigir que cada estabelecimento tenha uma pessoa capacitada para aplicar o protocolo. Então, nós vamos auxiliar nessa capacitação e vamos acompanhar o cumprimento da lei, o cumprimento do protocolo e, claro, fazer a fiscalização também. Muito embora a fiscalização direta cabe aos municípios, mas cabe também ao Ministério Público fazer a fiscalização das outras entidades. A fiscalização da fiscalização. Importante, doutora. É isso aí. Para fortalecer Foi o ainda que mais. aconteceu na boate na Espanha com o Daniel Alves, né? Tinha uma pessoa da boate que era preparada, que viu. Não foi ela que procurou a pessoa, foi a pessoa que procurou ela, viu chorando e fez todo o processo. Daniel Alves não sabia, é tanto que ele contou 5 versões e cada versão era derrubada pelas imagens, pelas testemunhas, por uma série de coisas. Se não tivesse essa pessoa preparada, aí é muito interessante entender isso, né? Dificilmente ela ia chorar, ter um problema, todo mundo ia olhar aquela pessoa ali triste. É possível que alguém falasse que foi bebedeira, né? Ia para casa e não ia acontecer nada. E foi a boate lá, é obrigado já, né? Foi uma pessoa que foi até ela, sabia o que tinha acontecido, ver o que aconteceu e tomou todos os procedimentos a partir dali. Nós costumamos dizer que o que a vítima da violência doméstica mais precisa é de informação. Porque muitas vezes ela não se reconhece como vítima justamente em razão da cultura patriarcal que nós vivemos. E a lei teve esse cuidado também de determinar que o estabelecimento mantenha ali, em local visível, informações sobre o protocolo, de como a mulher pode acionar e também os telefones da Polícia Militar e do 180, que é uma central de atendimento, justamente para informar essa mulher. Além disso, é importante também comentar aqui uma providência que foi adotada em São Paulo, porque além de cumprir o protocolo, que é um protocolo que tem uma validade de âmbito nacional, é obrigatório, o estabelecimento também pode criar seus próprios códigos, o seu próprio protocolo. E uma das providências que aconteceram em São Paulo, que é um exemplo que eu acho que de grande valia para nós, foi utilizar códigos para que a mulher possa acionar
esse funcionário através de um nome de uma bebida, por exemplo, sem chamar a atenção do Sim. seu agressor. Isso também é uma medida de segurança, porque muitas vezes ela está ao lado, né? Então, se ela abordar o assunto ali abertamente, é claro que isso também pode significar um maior risco. E lá eles colocam nos banheiros femininos alguns códigos e eles são mudados rotineiramente, porque a ideia é que apenas a mulher conheça e possa, então, se sentir mais segura. No Rio de Janeiro eu encontrei alguns. Eu fui há pouco tempo, em 2 restaurantes tinham essas informações, nos banheiros mesmo, os códigos, o drink que você poderia pedir. E tinha um restaurante bastante temático e tinham vários telefones antigos, mas tinha um telefone de uma cor diferente, né? Um telefone verde que quando você tocasse nele ou te retirasse nele, era um sinal que você estava ali em alguma situação também, além de poder pedir um drink. Eu achei também de grande valia essa possibilidade de acionar nesse formato, doutora. Mesmo, né, esse período que da lei precisa aguardar para entrar em vigor, mesmo antes, alguns restaurantes, estabelecimentos que nos ouvem nesse momento podem usar, né, doutora, a criatividade para essa missão tão bonita e já começar a implementar. Tá tudo bem ali, né? Tá tudo bem, tudo bem. doutora. Fica tranquila. Pode Sobreviveram O ao todos. vivo é assim, doutora. Sobreviveram todos. As Tudo águas bem. foram para o chão, mas tá tudo certo. As águas vão rolar. É não é bom que carnaval. hidrata. São as né? águas de março, doutora, As águas fechando o de verão. março. Isso. Então, o protocolo ele será obrigatório a partir de 28 de junho de 2024, mas é claro que isso será uma providência muito bem-vinda se os estabelecimentos já começarem a se preparar para aplicar o protocolo, né? Capacitando o seu funcionário, adotando também códigos para que a vítima possa acionar. Então, com certeza, esse momento aqui, essa conversa, levando ao conhecimento de toda a população e também dos estabelecimentos, que agora nós temos essa lei, vai ajudar nisso, Marcela. Ah, tenho absoluta certeza. E vai sair na frente. E eu ficaria muito feliz em prestigiar um estabelecimento que tem essa visão, que tem esse cuidado, tem uma filha adolescente. Então, já Verdade. fica aqui a inspiração para quem nos acompanha, não é, professor? Verdade. Uso de câmeras não entrou na lei, né? O Sim, estabelecimento a lei entrou? prevê. Prevê o uso de câmeras. Prevê. Porque o que questões- acontece hoje, muitas vezes, professor? Quando a vítima ela vai até o dono do bar e noticia uma violência, um constrangimento, Sim, o dono do estabelecimento, para resguardar a imagem daquele local, Sim. faz vista grossa, em palavras bem simples. sim. Não toma providência. E, inclusive, apaga as imagens. A gente já teve Sim. e tem ainda muitos casos assim, porque ele não quer exposição do seu estabelecimento. E a lei teve esse cuidado. Então, o estabelecimento deve guardar as imagens Ótimo. pelo prazo de 30 dias obrigatoriamente. Se ele tiver o monitoramento, ele tem que guardar as imagens. Sim. Que é justamente para depois esclarecer o que aconteceu. Né? Não só para punir quem realmente teve uma Sim. atitude criminosa, mas eventualmente inocentá-lo. Então, é importante para a vítima, é importante Sim. também para quem Foi for acusado, né? noticiado, foi acusado. É. Quais serão as penalidades por caso de descumprimento? A lei prevê a advertência, prevê também a retirada da lista de local seguro para as mulheres, a perda do selo não é não, Sim. e prevê também outras medidas previstas em lei, e aí nós podemos citar a multa. E aí eu já pego esse gancho aqui para dizer sobre o selo não é não, que a lei Sim. prevê. A possibilidade daqueles estabelecimentos que não foram citados como estabelecimentos de cumprimento obrigatório, poderão buscar esse selo e serão então reconhecidos como locais seguros para as mulheres porque estão adotando o protocolo. E aí eles vão constar de uma lista, que é uma lista de locais seguros. Isso é bastante importante, né? Porque aí as mulheres vão saber que naquele local, se acontecer um constrangimento, elas serão atendidas, respeitadas, terão sua dignidade ali observada. Então, para o estabelecimento também é interessante, né? Porque se torna Sim. um local mais atrativo para as mulheres. Então a gente pode dizer que quem não está dentro da obrigatoriedade da lei também pode fazer. Caso Pode de aplicar. templos, igrejas, locais, eles podem, né? Pode aplicar e pode Exatamente. buscar o selo não é não. Sim. Né, que é para poder noticiar para a população em geral que aquele estabelecimento tem um compromisso de cumprir a lei e de respeitar as mulheres que frequentam o local. Doutor, eu sei que a senhora tem compromisso e a gente caminha para a reta final. E eu quero pedir as considerações, mas também ouvir a sua expectativa diante desse protocolo, desse avanço em busca do bem-estar das mulheres, da segurança, para que elas possam. A gente já
eu costumo dizer que a gente nada dobrado. E quando tem um momento de lazer, um momento de diversão, muitas vezes acabamos passando constrangimentos. Qual é a sua expectativa? Como é que a senhora vê esse cenário? E como a senhora entende também que ele vai acontecer aqui no nosso estado? A minha expectativa é que a lei seja cumprida, que o protocolo seja observado. Mas eu também reconheço que será um grande desafio, porque tem a ver com conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar a mulher. E isso esbarra na cultura que nós temos, que é uma cultura machista. É obrigatório, nós vamos fiscalizar, mas o engajamento vai acontecer com o tempo. É importante que as mulheres também reconheçam a importância da lei e frequentem, priorizem o estabelecimento que tenha o selo não é não. Então, a minha expectativa é que a lei seja cumprida e o que eu vejo de tudo isso é um grande desafio, né? De trabalhar na prevenção, na conscientização, para que mais essa lei que veio em prol das mulheres pegue, né? A gente costuma dizer assim, seja uma lei efetivamente cumprida. Por quê? Porque algumas pessoas falam assim, Marcela, que a lei ela não vai ser cumprida, vai demorar. Porque vai significar um aumento de custo para o estabelecimento, porque ele vai ter que investir em capacitação, ele vai ter que colocar placas ali de advertência, que é um custo pequeno, mas a capacitação pode ser um pouco mais, e que aí não será cumprida. Isso é verdade, tem que investir. Assim como tem comissões de prevenção de riscos, agora nós teremos uma comissão de proteção às mulheres, que a lei obriga. Mas também é verdade que o estabelecimento que tiver o selo, ele vai se tornar mais atrativo. Sim. Agora, no fim das contas, a lei é obrigatória e as mulheres precisam também cobrar o cumprimento dessa lei e priorizar os estabelecimentos que tenham selo não é não. Eu acho que as mulheres e os homens, né? Nós temos E que os usar a nossa homens lei de também. mercado. Se um local que as mulheres que eu gosto não são protegidas, eu também não quero entrar nele. Eu acho que é uma coisa que a gente, homem, eu acho que nós somos mais propagandistas, principalmente de bares, festas, uma série de coisas. Eu acho que nós temos maior responsabilidade sobre isso. Porque se nós homens não pisarmos lá, automaticamente a empresa vai ser obrigada a mudar. É isso mesmo, professor, porque o estabelecimento que não respeita a Sim. minha mulher, que não Exato. respeita a minha mãe, que não respeita a minha filha, também não me respeita. Exatamente. E quebrar esse olhar, né? Olha, como ela disse, fazer vista grossa. Às vezes, um empreendedor, eu vou ficar no prejuízo porque fulano não vai mais frequentar. Que não frequente, né, doutora? Mas que seja um ambiente seguro. E aí, com certeza, outra clientela chega. É muito importante, além de conscientizar as mulheres, o professor disse muito bem, falar com os homens sobre Exatamente. isso. Eu acho que a nossa responsabilidade é maior. Maior do que a mulher. Né? Por que eu falo que é maior? Porque a maioria dos estabelecimentos tem homens. Tá? E nós, homens, nós circulamos mais em momentos de lazer do que as mulheres ainda. Né? Que já circulamos mais porque temos mais liberdade e mais segurança. Mas eu quero que as mulheres do mundo inteiro também tenham a mesma segurança. Então eu posso fazer isso sem nenhum prejuízo para mim. Posso cortar a amizade, uma série de coisas. Dizer o seguinte, olha, enquanto você não fizer isso, eu não vou pisar aqui. Eu acho que a gente aceleraria esse processo, né? Grandemente, né, Grandemente. professor? Doutora, muito obrigada pela participação. Dia Internacional da Mulher. Vou pedir as considerações para a senhora conversar abertamente com quem nos ouve nesse momento, deixar a sua mensagem, agradecer profundamente até o dia 28 de junho, que tenhamos muitos faleiros como esse, porta aberta, microfone vermelho à disposição. Voltem sempre, essa parceria do Ministério Público com a CBN Cuiabá só está começando e a gente aqui prioriza esse assunto e coloca na mesa e que a gente faça isso juntos mais vezes. Marcelo, eu quero aproveitar esse momento final para agradecer mais uma vez. Quero fazer um agradecimento especial ao Procurador-Geral de Justiça pela iniciativa, pelo compromisso que ele tem tido com o enfrentamento à violência doméstica e pelo apoio que ele tem dado aos promotores que atuam nessa área. E também a doutora Clé, que acho que estava por aqui, que preparou com tanto carinho, né, idealizou com tanto carinho junto com a CBN esse projeto. Para mim foi uma honra, uma alegria. Dizer para as mulheres, a violência é triste, ela acontece, ela é muito presente em nosso país, que ainda é um local muito perigoso para as mulheres. Mas existe vida para além da violência. É muito importante saber disso, porque nós que trabalhamos na área, nós observamos todos os dias mulheres que se reinventam, que sobrevivem à violência e que dessa forma contribuem para o bem-estar da sua família e para também o bem-estar do nosso país.
Então, existe vida para além da violência e vocês não estão sozinhas. Existem pessoas que dedicam suas vidas por compromisso profissional e pessoal para melhorar a vida das mulheres que sofrem violência. Podem contar com o Ministério Público, podem contar com a Rádio CBN, e hoje podem contar com essa bolha para fazer suas denúncias. Quando nós entrelaçamos, Marcela, as nossas mãos, as mulheres são muito fortes. Quando nós amamos os nossos maridos, pais e filhos, também somos muito fortes. Quando nós cuidamos dos nossos filhos durante a noite, no dia seguinte vamos ao trabalho, com o mesmo empenho, somos muito fortes. Então, que sejamos fortes também para buscar os nossos direitos e buscar a implementação e o cumprimento de leis que protegem a nossa dignidade, a nossa liberdade de expressão e o direito de frequentar bares, boates e locais de diversão. Obrigada. Imagina, obrigada, doutora. Eu vou pedir ajuda aqui, sei quem pode me ajudar, porque tem presente para os nossos convidados, sempre as nossas convidadas. Doutora, a Julie vai me ajudar aqui, porque flores, e a gente já aproveita para agradecer Bela Flor, em especial a proprietária Maiara Santos. Receba as flores, doutora. Livro também, doutora, o livro das autoras Michele Diel e Cristina Soares, autora do livro e curadoras da exposição Cama de Gato, Mulheres Históricas, e tem a caneca também feita pelo Ministério Público, uma arte do Junier, lindíssima, doutora, para colocar ali na mesa, na sua rotina diária, deixar em casa como quiser. É a nossa forma de retribuir, de dizer à senhora que foi muito importante, de grande valia ter a sua presença. Aprendemos todos. Boa viagem, porque eu sei que está pegando a estrada e a gente com certeza vai se reencontrar em breve com a senhora aqui, sempre compartilhando tanto conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Marcela, que Deus fortaleça todos nós. Marcela está feliz que todo mundo passa por aqui tem alguma coisa a ver com o Rio Vermelho, né? Minha terra do coração, Rondonópolis. Mamãe tá lá, doutora. Vai se divertir. É terra boa, não é não, doutora? Vamos lá, então. Já seguindo para Rondonópolis. Doutora, se